Olá, meus irmãos, espero que esteja tudo bem com você, que esteja tudo bem com o seu lar, com a sua saúde, com a sua família. Queremos dar graças a Deus por esse tempo que temos experimentado em quarentena, porque é um tempo que vai nos fazer, está nos fazendo sentir saudade da comunhão, não é verdade? A gente é acostumado a vir à igreja, a estar com os irmãos, a abraçar os irmãos, a ver os irmãos, a participar de cultos, a participar de ensaios de coral. A gente é acostumado a estar abraçando os irmãos, apertando mãos, contando novidades, participando de almoço juntos, até na cantina missionária. Tudo isso ficou paralisado por um tempo. E nós, com certeza, já estamos todos com muita saudade desse momento. Estamos desejando ansiosamente que essa quarentena acabe para que nós possamos voltar à nossa vida. Mas, irmãos, tem sido um tempo de aprendizado, porque nós temos aprendido que é possível continuarmos a ser igreja nesse tempo. E é claro que é possível, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus nos salvou e nos fez, a cada um de nós crentes, reis e também sacerdotes. Você, meu irmão, minha irmã, não precisa do pastor para orar por você. Você pode fazer a sua própria oração e Deus vai ouvir você por causa do sangue de Jesus, o sangue precioso do Cordeiro de Deus, que desceu sobre a sua vida para te dar salvação, é o mesmo que desceu sobre a minha. E hoje eu quero, nesse domingo, trazer mais uma palavra sobre a questão da vida com Deus, que é aquilo que temos falado ao longo desse ano, desse curto ano ainda, de 2020, mas que já tem trazido tantos desafios, não é verdade? Eu quero vamos abrir nossas Bíblias em Juízes. Vou começar a leitura do capítulo 1, Juízes capítulo 1, deixa eu ver aqui onde é que eu vou começar. No versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Qual é a grande marca do período dos juízes? O período dos juízes, ele vem logo após a morte de Josué, ou seja, Josué entrou com o povo na terra prometida, certo? E tendo entrado com o povo ali na terra prometida, ele, depois de algum tempo, morre, passa aquela geração de Josué, e as gerações subsequentes parece que não se preocupam, parece que descansam. Sabe aquela coisa do hino nacional? Deitado eternamente em berço esplêndido? As gerações posteriores estão assentadas nas suas regiões, porque com Josué é feita uma divisão da terra prometida. Olha, a tribo de Dan, a tribo de Aser, a tribo de Judá, e cada uma das tribos vai sendo assentada nos seus respectivos territórios. E o povo parece que descansa. Bom, saí de 430 anos de Egito, onde eu fui escravo, passei por 40 anos de deserto. Sabe de uma coisa? Agora eu mereço um descanso. Vou sentar aqui na minha terra, vou plantar, vou colher. Alma, come, bebe e folga. Já ouviu isso em algum lugar? Pois parece que o povo estava exatamente com esse pensamento. Só que eles estavam entrando, ou melhor, aqui no começo eles ainda estavam acabando de conquistar a terra prometida. E o nome já diz tudo, a terra foi prometida pelo Senhor. E há uma componente importante aqui nessa informação, que é o seguinte: se a terra foi prometida pelo Senhor, o Senhor daria esta terra, correto? Só que não bastava apenas ter a promessa do Senhor, era preciso
que Israel se organizasse, que Israel buscasse ao Senhor, que Israel batalhasse, para que então a promessa do Senhor fosse efetivamente cumprida na vida deles. Em outras palavras, o Senhor prometeu a terra, eles teriam que fazer a parte deles, porque a parte de Deus estava já garantida, mas eles haviam de fazer a sua parte. E para muitas pessoas, tem muito crente, eu vou contar um negócio aqui para os irmãos, mas não se assustem. Tem muito crente que está na igreja há muito tempo e que, pasme, não lê a Bíblia. Ou leu a Bíblia uma vez há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e hoje se contenta em não ler a Bíblia, não sei porquê, e acaba ficando com concepções erradas, concepções equivocadas. Uma dessas concepções é de que Israel efetivamente conquistou toda a terra prometida e que teve paz ali na terra prometida, porque o Senhor prometeu, então o Senhor abriu as portas e eles entraram e foi só chegar e sentar. Isso não acontece nem na vida da gente. Imagina, você mora de aluguel e amanhã o seu contrato está acabando, ou você conseguiu ganhar um pouco mais e vai para um novo lugar, ou você precisa efetivamente se mudar de alguma forma. Quando você vai sair de uma casa, de um apartamento, para uma outra casa, para outro apartamento, há trabalho a fazer. Você não chega simplesmente, sai da casa velha e vai para a casa nova. Não, é preciso que você se verifique, né? Se a casa nova está toda pronta, se está tudo de acordo, se não há vazamentos. Preciso ver se as paredes estão pintadas, se o chão está razoavelmente limpo para você fazer a sua mudança. É preciso furar paredes, é preciso fazer toda uma série de preparativos quando vamos nos mudar. Quando deixamos a casa antiga também, né? Deixamos tudo pintado, tudo em ordem. E então saímos dali, botamos nossas coisas no caminhão e vamos para um novo lugar, para reorganizar tudo. Agora coloca isso na perspectiva de um povo que precisava mudar de uma terra, na verdade, vinha escravo do Egito, passou 40 anos no deserto e agora, finalmente, estava com a sua mudança por acontecer. Muita coisa precisou mudar. Precisou que uma geração morresse no deserto. Porque aquela geração amedrontada do deserto, aquela geração já teve um problema sério. Lembra qual foi? Eles olharam para a terra prometida e viram que realmente a terra que o Senhor prometera era maravilhosa. Era uma terra de delícias, era uma terra que dava uvas enormes, que realmente manava leite e mel. Só que havia um problema na visão deles. Aquela terra era ocupada por homens muito grandes, fortes, poderosos, a tal ponto que eles, os espias, dizem: olha, aos olhos dessa turma que mora lá, nós não passamos de gafanhotos. Era preciso que esse pensamento, que esse medo, que essa covardia, que essa falta de fé na promessa de Deus perecesse no deserto. E ela pereceu com toda uma geração. De toda aquela geração, só ficaram 3. Moisés, obviamente, Josué e Caleb, que eram justamente os 2 espias que prometeram, que na verdade creram na promessa de Deus até o fim. Disseram: não, o Senhor é por nós, o Senhor é conosco, vamos tomar essa terra. Toda essa geração passou no deserto por falta de fé. Irmãos, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Então essa geração que não agradou a Deus, que não teve fé, pereceu no deserto. E agora essa outra geração, a geração seguinte,
vai efetivamente entrar na terra prometida, e eles têm a sua divisão dos pedaços das suas terras, e dentro daquela divisão havia muito trabalho a fazer. Lembra que eu acabei de falar de quando você muda de uma casa para outra que tem trabalho a fazer? O trabalho que eles tinham que fazer ali naquela terra prometida era expulsar os antigos moradores da terra. Bom, a geração dos pais deles achava que era impossível porque os moradores da terra eram muito fortes. E vamos ver como foi que reagiu a geração seguinte. Juízes, capítulo 1, verso 19. Eu vou ler na versão NVT, a nova versão transformadora. É uma versão mais simples, mais direta. Verso 19. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa. Mas olha o que aconteceu com Judá, com a primeira tribo Judá. Mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície. Ou seja, Judá conseguiu tomar posse das montanhas, mas não da planície, onde corriam carros de ferro. Tinham carros de guerra com rodas de ferro. Verso 20. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb. Caleb foi um daqueles da geração anterior, como acabamos de falar. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. Os Enaquins, ou Anaquins, eram filhos dos gigantes. E basta dizer que Caleb já estava aí na faixa dos 85 anos quando entrou na Terra Prometida. Quer dizer, corajoso. Chegou lá e venceu. Ele e a sua tribo expulsaram os filhos de Enaque. Vamos para outra tribo, Benjamim. 21. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo da tribo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz, e eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada, e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés, outra tribo que também não terminou o trabalho. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San ou Bet-Sean. Não expulsou os habitantes dessas cidades, Bet-San, Tanak, Dor, Ibleã e Megido, 5 cidades que a tribo de Manassés deixou sem expulsar os habitantes, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Os israelitas, ou melhor, os israelitas da tribo de Manassés, parece que não estavam tão decididos a tomar aquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. E qual era a ordem que o Senhor havia passado para os filhos de Israel? Para que expulsassem os povos da terra. Outra tribo, Efraim, verso 29. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Nalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Aser
não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus. Pronto, essa tribo de Ásia mudou completamente o padrão. Enquanto em outras tribos, as tribos tomaram conta dos cananeus e os cananeus passaram a viver no meio delas, aqui na tribo de Ásia a história é justamente ao contrário. Eles é que passaram a viver no meio dos cananeus, pelo que nós estamos vendo aqui. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiram expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus, outra tribo no meio dos cananeus, que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, essa foi a pior. Os amorreus a obrigaram a voltar, olha isso, a tribo de Dan tentou a batalha, mas se acovardou e voltou. Os amorreus os obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no monte Heres e em Aijalon, em Saalbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. Aí já foi outra tribo, os descendentes de José, né? Não foi Dan. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. E aqui termina o capítulo 1 do livro de Juízes. Termina dessa forma, contando que as tribos começaram o trabalho de expulsar aqueles povos da terra, mas que de repente não tiveram tanta força de vontade assim para entrar e para expulsar aqueles povos. E eles se assentaram e talvez tenham pensado, tá tudo bem, estamos na terra que Deus prometeu, Deus cumpriu a parte dele, glória ao nome do Senhor, vida que segue, vamos adiante. Na verdade foi até bom, sabe, porque nós vamos começar a viver uma vida melhor, porque agora nós temos gente para trabalhar para nós, os cananeus, os amorreus, eles vão trabalhar para nós, e a gente vai ficar bem tranquilo aqui, trabalhando menos e ganhando ainda tributos. Só que eles estavam se esquecendo, meus irmãos, que esse não era o plano deles. O plano da terra prometida era do Senhor. Então o capítulo 2 traz uma palavra muito dura. Ele começa, capítulo 2, da seguinte forma: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a essa terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares. Percebeu? Os povos pagãos ficaram e os centros de adoração pagãos ficaram junto com eles. Os seus altares estavam ali. E o Senhor pergunta: por que vocês desobedeceram a minha ordem? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Dura palavra. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim. Boquim significa pranteadores, o lugar do pranto. E ali, no lugar do pranto, o lugar do choro, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Queridos, nós vivemos como crentes em Jesus uma situação muito parecida com esse povo
Nós estamos vivendo no meio de um mundo ímpio. Nós estamos vivendo em meio a uma comunidade, a um bairro, a uma cidade, país e mundo mesmo, em que nós somos franca minoria. Aqueles que servem ao Senhor são franca minoria. E tem muita gente que está nas igrejas, mas que também não serve ao Senhor, infelizmente. Aqui no povo de Israel, nós podemos ver já no Velho Testamento, que aquele era o povo de Deus, que havia uma promessa da parte do Senhor para eles. E junto com essa promessa havia uma ordem, que eles haviam de expulsar aqueles povos daquelas localidades, daquelas cidades, e tirar todo o resquício de paganismo, de adoração a falsos deuses ali da terra que o Senhor prometeu, da terra que mana leite e mel. Muita confusão veio por conta disso tudo. Isso que o anjo do Senhor coloca aqui, que não ia expulsar os povos da terra, que eles seriam como espinhos às suas costas, e os seus deuses seriam como armadilhas, tudo isso aconteceu. Só que não era simplesmente Deus dando uma repreensão, uma maldição. Só que era simplesmente Deus dizendo as consequências do que eles mesmos fizeram ao descumprir a ordem de Deus. E Deus disse aqui foi o seguinte: olha, eu vou deixar vocês viverem do jeito que vocês escolheram. Eu mandei tirar esses povos daqui. Vocês não tiraram. Então agora o que eu vou fazer é retirar a minha parte aqui do contrato. Eu falei que se vocês expulsassem, eu estaria com vocês e vocês seriam vitoriosos. Vocês já decidiram que não vão expulsar, vivam com a escolha de vocês. E muita confusão, muita confusão veio daí. Muitas coisas horrendas. Todo o livro de Juízes é um livro que parte como reflexo disso. É um livro em que, se tem algo de fundamental em Juízes, é que era um tempo da seguinte forma: o tempo dos juízes foi um tempo em que não havia rei, ou não havia uma única liderança sobre todo Israel. Não havia uma sequência de liderança, como quando havia na época seguinte, na época posterior, em que haviam sempre reis, sempre havia um rei sobre Israel. Então, como não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que achava mais certo, o que achava melhor. Então, cada um tinha lá o seu gosto, o seu prazer, cada tribo fazia o que gostava, da maneira que entendia. E o povo de Israel, morando no meio desses povos, teve muita confusão com amorreus. Ao longo do livro você vai ver os amorreus se levantando, você vai ver os filisteus se levantando, você vai ver cananeus se levantando, vai ter de tudo. E lembra que eu falei ainda agora, no finalzinho aqui, que a tribo de Dan foi a pior de todas? Depois, com calma, pega a sua Bíblia e abre lá em Juízes 17 e 18, você vai ver qual é a consequência da covardia da tribo de Dan, da falta de fé da tribo de Dan. Qual era o papel da tribo de Dan? Era tomar aquela terra dos amorreus. Qual é o papel de um líder nesse momento? Sofreu um revés? Foi corrido? Vamos buscar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, o Senhor nos abençoou na entrada da terra. O Senhor abriu as portas para que nós acabássemos com a cidade de Jericó. Mas havia pecado quando entramos na segunda cidade, a cidade de Ai. E o Senhor revelou. Agora, Deus, revela para nós o que está acontecendo, para que nós possamos vencer os amorreus. Mas a tribo de Dan, da maneira como estava, permaneceu.
E aí você vai encontrar no começo do capítulo, você vai encontrar no capítulo 17, algo muito esquisito que um homem fez. E o primeiro versículo do capítulo 18 vai dizer que a tribo de Dan ainda estava peregrinando, tentando conquistar alguma coisa naquela terra. Ainda não haviam conquistado uma terra, ainda não havia se assentado toda uma tribo. E conforme a palavra do anjo do Senhor aqui, que disse que os seus deuses seriam como uma armadilha, a tribo de Dan caiu numa armadilha fortíssima, uma armadilha tremenda. Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina para esse tempo? Todos nós clamamos pelas dádivas da mão de Deus, todos nós clamamos pelas promessas de Deus, nós precisamos da mão de Deus sobre nós todos os dias, ao levantar, ao respirar, ao abaixar. Quem já se baixou e teve um problema sério, não conseguiu levantar por causa de coluna, sabe do que eu estou falando. Nós precisamos nesse momento, estamos orando para que o Senhor nos livre do coronavírus. Estamos enclausurados nas nossas casas, estamos evitando o contato físico, clamamos e contamos com a boa mão do Senhor sobre nós. Israel também. E hoje eu estou aqui apontando para os irmãos que algo não foi bem para Israel. E se agirmos como Israel, pode ser que o nosso fim também não seja tão bom. O que faltou a Israel? O que falta no relacionamento com Deus? O que eu tenho dito repetidamente todos os domingos ao longo desse ano que nós temos falado? Relacionamento com Deus importa, porque para nos relacionarmos é preciso entendermos que Deus é uma pessoa. E quando o homem ele vai buscar a Deus, a pessoa de Deus, e busca ter um relacionamento, as bases do relacionamento com Deus, elas estão escritas na Bíblia. Esse é o livro que nos revela a pessoa de Deus, esse é o livro que nos revela a obra de Deus, esse é o livro que nos revela quem somos nós, homens e mulheres pecadores, e esse é o livro que nos dá a esperança. É o livro que nos mostra que o Senhor ama a sua criatura. É o livro que nos mostra que o Senhor nos ama de tal maneira que deu o seu bem mais precioso, o Filho dele, o seu Filho unigênito. E que nós precisamos, mais uma vez, fazer a nossa parte no contrato. Que nós precisamos crer no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Esse livro nos revela um Deus que ama, nos revela um Deus que se preocupa, nos revela um Deus que é amor, mas não se enganem, é um livro que nos revela também um Deus que tem uma vontade, e a vontade desse Deus não é uma vontade caprichosa, aquela vontade, eu quero porque quero. Não, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Israel é que Israel tivesse efetivamente limpado aquela terra de todos os seus habitantes. Qual era o papel de Israel? Obedecer. Hoje, o Senhor quer nos abençoar. Qual é o nosso papel hoje para que a bênção se cumpra na minha vida e na sua vida? O nosso papel é exatamente o mesmo de Israel. Obedecer. Obedecer. Obedecer.
É um tempo em que estamos em casa, é um tempo em que estamos pensando nas nossas vidas, é um tempo em que estamos sendo obrigados, muitos estão por aí, na nossa igreja eu creio que não, mas por aí, muitos estão sendo obrigados a conviver com pessoas dentro de casa por mais tempo do que gostariam. Tem disso por aí. Andei lendo no jornal esses dias uma coisa curiosíssima. Pais separados voltaram a morar juntos para que não se afastem das crianças. Percebeu? Uma coisa que o vírus está fazendo. O pai sai de casa, ou a mãe sai de casa e deixa o filho com o pai, e aí quando não mais que de repente se tocam, poxa, a gente vai ficar um mês, talvez 2 meses separados, eu não vou poder ver meu filho, e eles chegam a um acordo e vão morar na mesma casa. Não se suportavam, queriam se separar, mas agora estão sendo obrigados novamente ao convívio por um bem maior, por medo do coronavírus e por um bem maior, a segurança e o amor pelos filhos. Irmãos, o mundo está dessa maneira. E nós? Nós temos obedecido ao Senhor? Se nós estamos vivendo nos nossos lares e há alguma amargura, alguma ponta de rancor, de raiva, você está em casa. Você está... E eu não estou falando só para os irmãos da nossa igreja não, porque esse vídeo está no YouTube e ele vai rodar por aí, com certeza mais gente vai ver. E você está em casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, não sei quem mora com você. E você sabe que a Bíblia fala um tanto de vezes acerca da questão do perdão. E você, nos seus afazeres, no dia a dia, está lá ocupado, está ocupada, e acaba empurrando, procrastinando a questão do perdão, a questão de ter uma conversa mais séria. Esse pode ser o momento. Cumpra, obedeça a isso que o Senhor tem mandado. Lembra que o Senhor fez questão de colocar a questão do perdão até mesmo na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. E agora? Perdão. É tempo de, estando no convívio, pedir perdão também. É tempo de perdoar. É tempo de pedir perdão. Mais uma vez, é tempo de perdoar. É tempo de pedir perdão, porque, sinceramente, nós não sabemos até onde vai a extensão desse vírus. Pode ser que ele passe, como estão dizendo por aí, como uma gripezinha. Amém, que assim seja. Mas e se esse vírus vier e justamente na minha casa, na sua casa, ele levar alguém? Depois vai ser tarde demais. Não vai ser possível. Vocês já viram como é que as pessoas acometidas do vírus ficam? Primeiro elas ficam presas em casa, em tratamento. E quando a coisa realmente ganha volume, quando realmente a doença evolui, a pessoa vai para um hospital e fica isolada. Se você deixar para perdoar ou pedir perdão no último momento, pode ser que você não tenha essa oportunidade. E o perdão não é negociável, o perdão é ordem. Assim como era a ordem que esse povo tirasse os cananeus da terra. Aqui a história termina com um lugar de pranto, um choro. Talvez a sua história não precise terminar com choro. Basta se comprometer e fazer aquilo que a palavra diz.
A palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você sabe que tem algum parente seu, algum amigo, ou até algum desconhecido, mas que está em necessidade, você tem condições de ajudar, ajude. Ajude. É preciso, irmãos, confiar em Deus. Confiamos em Deus que o Senhor vai nos abençoar. Confiamos. Israel também confiava. Agora, a nossa confiança, ela precisa muitas vezes ser traduzida em coisas práticas. É preciso trabalhar em confiança. Entendeu? É preciso trabalhar em fé. Eu creio que Deus vai me fazer com que eu me torne um médico. Crê que Deus vai te tornar um médico? Vai lá sem fazer medicina para ver se vai acontecer. O que é preciso? Que você estude, que você se prepare, que você passe no Enem, que você obtenha uma boa nota, que você entre numa universidade e que você passe ali dentro daquela universidade 6 anos e que você seja aprovado ao final e ainda faça uma residência médica, uma especialização. Tudo isso em confiança no Senhor, mas tudo isso com trabalho, tudo isso com determinação. Faltou isso aqui a Israel. Esse é o momento de construir famílias melhores. Você está tendo o privilégio de estar dentro da sua casa, com quem quer que seja que mora com você. É o momento de estreitar esse relacionamento. Tenho ouvido muitas piadas aí na internet, pessoal brincando que os maridos já não aguentam mais ficar dentro de casa, porque as mulheres estão mandando, e algumas coisas realmente estão acontecendo, eu morro de rir. Por exemplo, ontem eu fui no mercado e chegou um jovem perto de mim, eu estava ali escolhendo algum legume, e ele vira para mim e diz aqui, amigão, ele aponta para a batata doce e diz para mim assim, amigão, isso aqui é inhame? Eu falei, não, isso aí é batata doce, inhame está mais para lá. Quer dizer, os homens estão efetivamente tendo que se virar para fazer compras que eles não estavam acostumados a fazer. E com certeza muitos não estavam acostumados a lavar roupa, a ter que ficar com criança dentro de casa e a fazer uma série de outras coisas. Mas que agora eles estão, e as mulheres também, né, estão conhecendo melhor os seus maridos, estão numa convivência mais próxima, mais íntima. Casamentos podem sair fortalecidos desse momento. Como? Mais ou menos, pastor, mas eu não aguento mais o meu marido é chato, não aguento mais a minha mulher é mandona, ela é terrível. É. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a gente tem que orar pela nossa família. A Bíblia fala, o salmo que eu amo, 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É preciso entregar esse momento ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não aguento mais, a minha paciência já está se esgotando. Está se esgotando a sua paciência? É? Ótimo. Chegou o momento de você entregar a sua falta de paciência na mão de Deus. Está se esgotando a sua paciência com os filhos? Conviva mais com seus filhos. Está se esgotando a sua paciência com a sua esposa? Até quantos % ela tem razão naquilo que ela está reclamando? Você realmente acha que ela reclama porque é chata? Ou há uma parcela, cá para nós, entre nós dois aqui, ou há realmente uma parcela de culpa sua? Você, irmã, que tem dado duro com seus filhos, com o marido dentro de casa, você também, será que não tem perdido a paciência um pouco além da conta? Tudo isso tem que ser pesado, tudo isso tem que ser medido. A cidade onde tudo começou lá na China, Wuhan, eu acho que é assim que se fala, que chinês eu não falo, mas a cidade de Wuhan, pode procurar, pode pesquisar na internet, você vai encontrar isso.
é a cidade da China que hoje está com o maior número de divórcios, porque foi a cidade que ficou mais tempo em quarentena. E as famílias congregadas, as famílias escondidas dentro de casa, como nós estamos agora. E o número de divórcios aumentou. É preciso que nós vivamos em obediência. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento, para fazer com que o nosso casamento, que a nossa família saia fortalecida, para fazer com que a nossa terra prometida seja efetivamente ganha e não deixada nas mãos dos inimigos? Primeira coisa, voltarmos para a palavra de Deus. Fala a verdade, nesse tempo, quantos cultos domésticos você tem feito? Quantas leituras da palavra em família você tem buscado fazer? Ah não, mas a gente só briga, então para de briga e vai ler um pouco da palavra, medita na palavra, vai te fazer bem, vai fazer bem para a família. Os filhos têm sido ensinados no entorno da palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus, ou os filhos estão vendo Peppa Pig, ou seja lá qual tipo de desenho animado? É preciso confiar em Deus, mas é preciso fazer a nossa parte. Queridos, nós vivemos um relacionamento com Deus. E relacionamento importa em ouvir a voz de Deus. Deus ouve a nossa voz quando nós oramos. Deus ouve. E nós ouvimos a voz de Deus quando lemos a sua palavra. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus numa palavra dada pelo pastor, sim. Às vezes ouvimos a voz de Deus numa palavra dada pela nossa esposa, pelo nosso marido, sabia disso? Pelo nosso filho, nossa filha. Que você e eu não experimentemos ao final desse período um lugar chamado Boquim, um lugar de pranto, mas que nós saiamos como igreja, como famílias, fortalecidos desses dias, e que seja um período mesmo de riso, de sorriso, de alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Vamos perseverar naquilo que as autoridades estão pedindo. Se você tem alguma doença, algum problema, ou é idoso, idosa, por favor, fique em casa, se preserve. E nós queremos abraçar todo mundo sem exceção, quando tudo isso passar. Que o Senhor Jesus abençoe a cada membro da nossa igreja e cada um que está vendo também esse vídeo, que possa ser uma palavra útil para a tua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.